você é pilantra. O desgraçado disse para minha mãe: olha, vai preparando teu coração aí, porque quando teu filho completar 17 anos eu vou ter que levar ele. Prepare teu coração, porque a morte dele não vai ser a das mais agradáveis. Imagine para uma mãe acreditar em uma coisa, e de repente um espírito em quem é que ela acredita diz que vai levar o filho dela. Quando eu completei 16 anos, eu fiz um curso ali no Senai de paciência. Sou nascido do dia 4 de janeiro. E quando eu completei 17 anos de idade, a vida da minha mãe foi um tormento. Porque ela não sabia nem o dia nem a hora, mas sabia que eu poderia falecer a qualquer momento. E toda vez que eu ia para o Senai de paciência para estudar, para aprender uma profissão, para me garantir um futuro, minha mãe já sabia que o meu futuro estava curto. Quando foi por sinal no final do ano, ela todo dia, ela e minhas irmãs perguntavam: será que eu vou poder abraçar meu filho nesse Natal? Será que eu vou poder passar o fim de ano com meu filho? Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo pode ter olhado para sua casa, para sua família e decretado alguma coisa, mas a última palavra vem da boca do Todo-Poderoso. Deus tem propósitos nas famílias. E saiba de uma coisa: a profecia satânica só se cumpre se você der crédito a ela. Faz uma coisa hoje: se ele começar a falar bobeira no teu ouvido, abre a boca bonita que Deus te deu e grita: o meu Redentor vive. O meu Redentor, Ele está vivo. 3 de janeiro de 2001. Minha mãe achou que seria naquele dia, porque no outro dia eu completava 18 anos. E passou o dia 13, eu comemorei meu aniversário com ela. Eu sempre gostei desse negócio de trabalho de libertação. Sempre gostei disso. 2001. Completei 18 anos, 4 de janeiro, 18 de fevereiro, eu estava dentro de uma igreja levantando a minha mãe, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Uma semana, daria uma semana aquele domingo que eu aceitei Jesus, era o carnaval, eu fiz um propósito, falei: Senhor, tu sabe que eu gosto muito de Jesus, então vou fazer um trato contigo, vai ser meu último carnaval. Depois que passar o carnaval, minha vida vai ser de servir. Creio que Jesus olhou assim e falou: negócio fechado. Assinou embaixo. Eu não entendi porque que no último dia de carnaval eu fui para casa cedo. Eu que gostava. Fui para casa cedo. Quando acabou, no outro dia que eu me levantei, eu falei: Jesus, agora a minha vida é sua. Faz de mim o que tu quiser. Algum tempo depois, uma menina, eu sempre fui envolvido com jovens, uma menina se manifestou. E o demônio olhou para mim e falou: eu ia te matar naquele dia. Eu falei: que dia infeliz? Naquele dia, naquele último dia de carnaval. Mas eu não pude tocar em você porque você fez um trato com aquele que está lá em cima. Mal sabia eu que tinha pessoas orando pela minha vida. Irmãs do meu pai orando pela minha família, dizendo: guarda os meus sobrinhos, guarda o meu irmão. Comecei a caminhada, mas vendo minha mãe ali se destruindo. No meu quarto era cheio de imagens. Eu disse para minha mãe: você tira a imagem daqui. Eu vou vir para casa de um culto de emoção, vai ser tão forte que eu vou passar e vai quebrar tudo aqui. Ela ficou com medo, assustada, pegou tudo e levou para a sala. Um mês depois estava minha mãe levantando a mão, aceitando Jesus Cristo Nazareno como Salvador. Faltava meu pai também se converteu para a glória de Jesus. Mas eu quero dizer para você, quando Deus instituiu a família, foi para que ela tomasse posse na terra e cuidasse dela. Aí veio o demônio, Satanás, esse frustrado que não tem família, que é órfão. É por isso que ele nos odeia, é por isso que ele tenta fazer
que fizemos com o Senhor. Por quê? Porque nós temos um colo para sentar quando estamos atribulados.